Vamos ler a carta a Tito, capítulo 1, novamente. Iremos ler do versículo 1 até o versículo de número 9. Carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículos 1 a 9. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e, em devidos tempos, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus, Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Até aqui, meus irmãos, vamos mais uma vez orar. Senhor, nós somos muito gratos, porque temos experimentado a bem-aventurança de ser chamados para estar na comunhão com o Senhor, na Tua presença. Tu és maravilhoso e Tu, nas maravilhas do Teu amor, tens te revelado a nós, tem nos dado a graça de conhecer-te, de ouvir a voz do Teu Espírito nas Escrituras Sagradas. E para nós, Senhor, é precioso agora também, quando vamos meditar no que elas nos dizem. Pedimos sabedoria, pedimos iluminação do Teu Espírito, pedimos que o Senhor nos edifique na Tua palavra, nos edifique na fé, que o Senhor nos conceda a bênção de crescer em santidade, porque estamos nos achegando a Ti tão somente, confiando nos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, no nome de quem oramos. Amém. Desde os primeiros dias da minha conversão, uma das palavras que eu mais amo é a palavra igreja. Não por causa do som da palavra, mas por causa do significado bíblico, do que ela quer dizer nas Escrituras Sagradas. A palavra igreja, a palavra grega que é traduzida ou transliterada como igreja nas nossas Bíblias, ela quer dizer congregação, literalmente, assembleia, o ajuntamento daqueles que foram chamados. E Jesus, ele dá um significado, ou ele dá o significado supremo a essa expressão, quando ele diz, eu edificarei a minha igreja. E neste sentido, então, igreja é a congregação, é a assembleia, é o ajuntamento de todos os que foram chamados por Deus para a comunhão
do seu Filho Jesus Cristo. De todos os lugares da terra, diz a Escritura, de todos os tempos da história, de todos os povos, línguas e raças, para usar a linguagem do Apocalipse, Deus tem elegido para si um povo a quem Ele ama de modo especial. Homens e mulheres que são salvos dos seus pecados pelo poder do sangue de Jesus. Homens e mulheres por quem Jesus derramou o seu sangue na cruz e que dele recebem o dom da salvação, da vida eterna e que vivem neste mundo caminhando para a eternidade. Pessoas que têm certeza da sua salvação, porque esta certeza é dada pelo Deus que não pode mentir, o Deus que enviou o seu Filho ao mundo. Então, segundo a fé que é comum a todos os crentes, por meio de Jesus Cristo, são filhos de Deus, são povo de Deus, família de Deus, são irmãos unidos uns aos outros no corpo de Cristo. Agora, ainda que a igreja do Senhor, ela seja neste sentido em que estamos falando uma só, ou nas palavras de Jesus, essa igreja seja um só rebanho, que tem um só pastor, a igreja de Jesus não é uma congregação apenas espiritual, não é apenas um conceito ou uma escola de pensamento, mas a igreja, ela se manifesta em congregações espalhadas pelo mundo todo, aquilo que nós costumamos de chamar de igreja local. E nessas congregações, os eleitos de Deus se unem para adorar a Deus em virtude da sua fé em Jesus Cristo, mas em virtude da sua união com o Senhor Jesus Cristo. De forma que, desde o começo, quando o Evangelho passou a ser pregado não somente nas terras de Israel, mas em outros lugares do mundo, os apóstolos de Jesus, aqueles homens que foram enviados pelo próprio Senhor Jesus, eles não somente pregavam, mas quando eles pregavam e as pessoas eram convertidas, eles reuniam essas pessoas em pequenos grupos de igrejas locais. E assim a gente olha no Novo Testamento, Paulo, por exemplo, se dirigindo à igreja de Corinto, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor, a igreja de Tessalônica, a igreja dos Filipenses, as igrejas da Judéia, as igrejas nas casas. A palavra igreja, tanto no singular quanto no plural, neste sentido, ela é usada aproximadamente 100 vezes no Novo Testamento. Onde quer que o Evangelho seja pregado, as pessoas são reunidas, são organizadas em grupos de crentes, e não são apenas assim expressões do corpo vivo, do corpo espiritual do Senhor Jesus Cristo, no qual cada membro é uma parte apenas espiritual. Não, as igrejas são constituídas organizações, estruturas, nas quais cada um contribui com o grande propósito da igreja: ser nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar, através da sua vida, através daquilo que fala, as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos chamou para a sua maravilhosa luz. E é à luz dessas coisas todas, então, meus irmãos, que nós devemos ler o que Paulo diz a Tito, aqui no versículo de número 5. Paulo escreve assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. O estabelecimento dos presbíteros, conforme eles são chamados, como são chamados os líderes da igreja aqui, naturalmente pressupõe a existência de igrejas. Só seriam eleitos onde elas existissem. Paulo havia pregado o evangelho na grande ilha de Creta, que tem muitas cidades. E em cada um desses lugares onde houve gente sendo convertida, nasceram igrejas. Mas o apóstolo Paulo, a própria palavra denota um aspecto do seu trabalho. O apóstolo não é uma pessoa que fica num determinado lugar,
uma vez que a palavra própria quer dizer enviado, é alguém que inicia um trabalho pregando o evangelho e tão logo aquele trabalho já esteja meio que consolidado, ele parte para outros lugares para pregar o evangelho em outros lugares. Ou mesmo que não haja um trabalho consolidado, ele sabe que ele tem que continuar em frente pregando a palavra de Deus. Então, Paulo, entendendo isto, ele diz para Tito: Tito, eu deveria seguir adiante, eu vou continuar o meu trabalho, mas você fique na cidade de Creta, ou na ilha de Creta, para terminar as coisas que foram iniciadas, para pôr em ordem as coisas que ainda restam. E estas instruções que Paulo dá a Tito aqui, elas têm sido muito apropriadamente, junto com as cartas 1ª e 2ª Timóteo, chamadas, há muitos séculos já, de cartas pastorais. Por quê? Porque nelas é um pastor falando para outro líder da igreja, que ele deve, por sua vez, instituir outros líderes, e assim a igreja continuar o seu trabalho, a sua missão aqui na terra. O que nos conduz, então, meus irmãos, ao assunto de hoje. Igreja é importante? É importante para os crentes em Jesus Cristo? Eu me refiro à igreja local. Eu não estou falando de igreja universal, mas eu estou falando daqueles grupos que se reúnem semanalmente, como nós fazemos aqui, para adorar o Senhor, para ouvir a sua palavra, para cantar louvores a Ele. Qual a importância da igreja? O que nós podemos observar aqui, e pretendemos fazer isso nas próximas semanas também, é que a igreja é importante só pela maneira como Jesus se preocupa com ela, e Jesus se preocupa na maneira como a igreja deve andar. Primeira coisa que eu quero destacar é que o apóstolo de Jesus Cristo aqui, e naturalmente falando da parte de Jesus Cristo, ele apresenta para nós, ou ele estabelece, que os eleitos de Deus, aqueles que são chamados eleitos no versículo de número 1, eles devem ser pastoreados, ou eles devem ser apacentados. Te deixei em Creta para que pusesses as coisas em ordem, as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros. O que Paulo está fazendo aqui, meus irmãos, é bem de acordo com o seu pensamento a respeito da maneira como Jesus Cristo pastoreia a sua igreja, a maneira como a igreja deve ser edificada. Paulo era um apóstolo, e um dos que Jesus Cristo então estabeleceu para assentar as doutrinas fundamentais da igreja do Senhor, as doutrinas fundamentais sobre as quais a igreja seria edificada. Mas Paulo, por causa disso, ele não entendia que ele era a única pessoa capacitada por Deus para a edificação da igreja, para a promoção da fé entre os eleitos. Paulo sabia, como ele diz na carta aos Coríntios, que um é o que planta, outro é o que rega, alguém é o outro que vai colher, mas que em todas as coisas, Deus é quem está dando o crescimento. Então Paulo diz a Tito: Tito, eu vou continuar o meu trabalho, eu vou em frente, eu vou seguir adiante, mas há coisas que precisam ser colocadas em ordem ainda. Não que Paulo tivesse deixado a igreja desorganizada ou mal arrumada. Não, é que o trabalho da igreja é um trabalho contínuo, sempre em frente até que Jesus volte. E ele diz então para Tito: você deve dar continuidade, você precisa continuar a colocar as coisas em ordem. E para que isso seja feito, uma das coisas que você precisa fazer é estabelecer homens, presbíteros, que por sua vez vão fazer o seu trabalho na igreja. Antes de considerarmos, irmãos, a maneira como Tito deveria estabelecer os presbíteros, eu desejo destacar o que esses presbíteros, o que esses homens que seriam estabelecidos deveriam fazer. Veja, no versículo de número 5, Paulo usa a palavra presbíteros. Agora, no versículo de número 7, ele usa uma palavra diferente para essas mesmas pessoas. É a palavra bispo. A palavra presbítero, ela significa literalmente homem mais velho, ancião.
Daí que tem algumas traduções bíblicas que aqui no lugar da palavra presbítero trazem a palavra ancião, não é? E no contexto da comunidade cristã, não se refere somente a homens mais velhos no sentido etário, mas homens mais maduros espiritualmente. Alguém que conhece Jesus Cristo há mais tempo, que conhece a sua palavra há mais tempo, e por sua obediência, por seu caminhar com Deus, se torna uma pessoa espiritualmente madura. Então, nesse sentido, é que é usada a palavra aqui. Agora, a palavra bispo, que também é usada para os presbíteros, significa superintendente, supervisor. Isto é, alguém que se preocupa com o cuidado espiritual daqueles que pertencem à igreja. Essas duas palavras mostram dois aspectos daquilo que é o trabalho que os presbíteros devem fazer. Agora, se nós voltarmos para o livro de Atos dos Apóstolos, esse livro contém vários ensinos do apóstolo Paulo, nós veremos Paulo definindo ainda melhor o trabalho desses homens. Então eu quero ler com vocês Atos capítulo 20, versículo de número 17. Nós vamos ler 20 e 17 e depois vamos ler 20, 28 também. Atos 20, 17 está escrito assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E agora, para nós entendermos um pouco mais, vamos ler o versículo de número 28, quando Paulo está falando com esses presbíteros da igreja de Éfeso. Ele diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes ou para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. E é por isso, meus irmãos, que no nosso contexto, nós muitas vezes, ou na maior parte das vezes, usamos a palavra pastor. Aqui não aparece a palavra na sua forma substantiva, mas no verbo. O Espírito Santo, ele diz aos presbíteros: constituiu vocês como bispos para pastoreardes a igreja de Deus. Agora, a palavra pastor, na forma substantiva, ela vai aparecer lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, quando Paulo diz: ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores e mestres, outros para evangelistas. E então, dessas três palavras juntas, nós aprendemos o que é o trabalho do presbítero: é ser pastor, é cuidar da vida espiritual, é apacentar. Eu vou usar essa palavra, então, de modo intercambiável. Ora eu falo presbítero, ora eu falo pastor, mas os irmãos sabem que estamos tratando do mesmo tipo de liderança. Agora, na carta que nós estamos estudando, Paulo diz a Tito que ele, Tito, deveria estabelecer presbíteros. Mas nesse texto último que nós lemos agora, Paulo diz para os presbíteros de Éfeso: o Espírito Santo vos constituiu bispos. Disso, meus irmãos, nós aprendemos duas coisas, ou podemos ver dois aspectos da instituição dos presbíteros. Por um lado, é obra do Espírito Santo. Por outro lado, é obra do Espírito Santo feita através de homens. Agora, nós não entendemos que, com isto, o apóstolo Paulo esteja estabelecendo uma hierarquia. Primeiro vem o apóstolo, depois vem Tito, que é o presbítero ou o bispo, e depois vem os demais presbíteros. Não é como se aqui tivesse uma estrutura hierárquica na igreja. Porque, no outro lugar, o Espírito Santo também vai nos mostrar como esses presbíteros são instituídos. Vamos para Atos capítulo 14 agora, e ver a maneira como Paulo trabalhava nas igrejas estabelecendo presbíteros. Atos 14, 21 a 23, nós vamos ler. E está escrito assim: e tendo, aqui se referindo a Paulo e Barnabé, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feitos muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns,
os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. E aqui então nós notamos que tem mais alguém envolvido. Paulo e Barnabé encomendaram a igreja, ou melhor, promoveram nas igrejas a eleição de presbíteros. É a mesma coisa que nós entendemos que ele esteja falando com Tito. Olha, em cada igreja você deve promover a eleição de presbíteros. Então, é o Espírito Santo quem constitui, são os líderes estabelecidos que promovem, mas é a igreja que elege. Vejam como é importante o agir da igreja, porque é um agir do Espírito Santo. É por meio da igreja plena do Espírito que Deus estabelece a sua vontade. Cada igreja, portanto, meus irmãos, por um lado, é um organismo espiritual, mas por outro lado, também é uma organização social. A igreja precisa ser estruturada, assim como é próprio da natureza humana, desde a criação do mundo. A família não é só um ajuntamento de gente. A família é estruturada. Ela tem pai, tem mãe. E se houver filhos, ou melhor, ela tem marido e mulher, e se houver filhos, tem pai e mãe. O pai governa a família. A esposa ajuda o marido a governar a casa, mas a esposa está em submissão ao marido. E assim, o governo de Deus na família se manifesta. É assim na sociedade também. É por isso que os seres humanos se estabelecem em famílias, clãs, tribos, cidades, nações, porque todas essas coisas são um reflexo de uma, digamos assim, organização social que existe já desde a eternidade. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E, por favor, não pense que eu estou dizendo com isso que Deus e o Espírito Santo é como se fosse a esposa na Trindade. Isso a Bíblia não fala, não é? Mas desde a eternidade há esse núcleo familiar, que o ser humano é reflexo de Deus. Então, da mesma forma, meus irmãos, assim também a gente pode, parafraseando um certo poeta, dizer: nenhum crente é uma ilha, nenhum crente vive isolado. Nenhum crente vive a sua vida espiritual à parte de outras pessoas. É próprio da natureza espiritual, da natureza da vida espiritual, o estar unido a outros, não apenas filosoficamente, não apenas numa comunhão de pensamento, mas concretamente, vida comunitária, vida em conjunto. Uma outra coisa que nós podemos depreender aqui, meus irmãos, facilmente, é que, como toda vida comunitária, há necessidade de organização, há necessidade de liderança. Não é assim, não existe família que se mantenha em pé se na vida familiar, para usar uma expressão nossa, é cada um para si e Deus para todos. Nenhuma sociedade anárquica sobrevive por muito tempo. A família precisa governo, o Estado precisa governo. Todas as instituições, inclusive a igreja, precisam governo. Do contrário, elas se destroem a si mesmas. E é por isso que o Espírito Santo estabelece pastores. Em terceiro lugar, vejam a seriedade do ministério pastoral. Os pastores, portanto, precisam se levar a sério como pastores. Eles têm que entender que foram estabelecidos por Deus e que têm uma missão muito séria aos olhos do Senhor. São servos da palavra de Deus. Os presbíteros não são, na igreja, representantes de partidos, nem são representantes de grupos etários, nem são representantes de famílias, são representantes da palavra de Deus, e estão na igreja para servir à palavra de Deus. E é por isso que a cada momento precisam se perguntar: se fosse Jesus Cristo que estivesse aqui, o que ele diria nesta situação? Se fosse Jesus Cristo que estivesse aqui, o que ele faria nesta situação? E também os eleitos de Deus, a igreja, também deve levar a sério seus pastores, porque são homens constituídos pelo Espírito Santo. E devem levar a sério os momentos de eleição,
porque são momentos em que o Espírito Santo estará mostrando a sua vontade. Mas o que é pastorear? Se as igrejas precisam ter pastores, e Jesus mostra o valor que a igreja tem pelo fato de que ele estabelece pastores, o que significa pastorear? E aqui, meus irmãos, nesse texto, eu quero destacar 2 aspectos do ministério pastoral. Na semana que vem nós voltaremos a esse texto e nós vamos ver como o apóstolo Paulo, ele, além de falar daquilo que constitui o ministério, ele também vai falar que tipo de homens que devem ser pastores. O apóstolo Paulo não vai se preocupar se eles fizeram faculdade de administração ou não. Ele vai se preocupar com o caráter desses homens, com a vida espiritual desses homens. Mas, no meio disso tudo, ele diz qual é o propósito, qual é o alvo. E então, por ora, eu quero destacar 2 finalidades do ministério pastoral. E isso nós vamos ver no versículo 9. Paulo diz assim: os presbíteros, ou o presbítero, ou o bispo, deve ser apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Primeiramente, essa expressão, exortar pelo reto ensino. Nós já havíamos visto, e lemos hoje novamente, que nos primeiros 3 versículos aqui, o apóstolo Paulo fala que é por meio da pregação que os eleitos de Deus são chamados à fé. É por meio do evangelho de Jesus Cristo que vocês vieram a crer. E não haveria conversão na vida de vocês se não fosse o evangelho, se não fosse a pregação. Então Paulo, ele vem dizendo, olha, a promessa da vida eterna, Deus já nos deu desde a eternidade, quando ele se dirigiu ao Filho e prometeu ao seu Filho um povo que ele elegeu, pelo qual Jesus Cristo morreria na cruz, salvando-o dos seus pecados. E esta palavra que foi prometida lá na eternidade, agora, nesses tempos, ela tem sido transmitida através da pregação. Eu fui encarregado, diz Paulo, desta pregação. E então, onde Paulo fosse, ele pregava e pessoas eram convertidas. E ele diz para os seus cooperadores, como Tito, como Timóteo, olha, vocês devem fazer a mesma coisa. E em cada igreja, vocês precisam continuar a pregar a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus revelada no Evangelho, não tem como as pessoas serem salvas. Então, por isso, ela precisa ser pregada. Agora, no versículo 9, Paulo diz que o presbítero deve ser alguém apegado à palavra fiel. O que a palavra apegado traz à sua mente? É alguém que, ilustrando apenas, pega a palavra e coloca bem perto de si e fica com ela grudada no coração. É alguém que se apega àquilo que Deus diz através do que está escrito. É uma pessoa que deve ser apegada à palavra fiel, e em outros lugares aqui ele vai usar a palavra doutrina, a fim de que tenha poder para exortar. A palavra exortar, aqui ela tem o sentido de encorajar, admoestar, consolar, promover no coração do crente aquilo que o crente está precisando para crescer na sua comunhão com Deus. Ele usa outra palavra aqui, apegado à palavra fiel, para que possa ensinar. Os irmãos também sabem que a palavra ensino e a palavra doutrina são sinônimas. O que é doutrinar? É ensinar. E no conjunto aqui de Tito, ela significa o conjunto dos ensinamentos que são dados por Deus. Tito precisa escolher homens que são apegados à palavra de Deus, aos ensinamentos de Deus, para que possa transmitir estes ensinamentos. E essa palavra, ela vai ser usada várias vezes aqui em Tito novamente. Por exemplo, se você olhar para o capítulo 2, versículo de número 1, está escrito assim, Paulo falando a Tito, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. No versículo 10 do capítulo 2 também, não furtem, pelo contrário,
deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus nosso Salvador. Veja, quando você vê essa expressão aqui no capítulo 2, o apóstolo Paulo usa essa expressão, sã doutrina. O que é uma coisa sã? Uma coisa sadia, uma coisa que faz bem, é uma coisa saudável. Por que Paulo fala isso? Porque existe também aquilo que ele não chama de sã doutrina, aquilo que não faz bem, aquilo que não nutre a alma, aquilo que, na verdade, desvia as pessoas do evangelho do Senhor. E no contexto aqui de Tito, sã doutrina é o ensino, conforme a gente vê no versículo de número 10, o ensino que vem da parte de Deus, nosso Salvador. Uma das funções da sã doutrina é justamente isto, mostrar o caminho da salvação pela fé em Jesus, caminho da regeneração que o Espírito Santo opera no coração do crente, que educa o crente na fé, a fim de que o crente viva uma vida de boas obras e assim o nome de Deus seja honrado. Na medida em que nós estudarmos esta carta, veremos a maneira como Paulo desenvolve tudo isto, dizendo assim, isso aqui é sã doutrina, para que nós vivamos neste mundo vidas transformadas. Então a primeira coisa, e a coisa mais importante daquilo que o pastor, que o presbítero precisa fazer, é ser alguém apegado à palavra de Deus, que confia na palavra de Deus, que leva a sério as Escrituras, a fim de que ele possa exortar pelo reto ensino. Irmãos, é importante a gente destacar isto. O poder do pastor, o poder do presbítero, a autoridade do pastor, a autoridade do presbítero, não está no grito, não está na capacidade de uma personalidade vigorosa, também não está na sua capacidade de dominar a vontade de outras pessoas, também não está na sua experiência com visões e coisas espetaculares que ele possa supostamente ter experimentado. Aliás, se qualquer pastor ou presbítero pensa que ele deve exercer a sua autoridade dominando as pessoas, nada mais diabólico do que isto. Porque a autoridade na igreja do Senhor, ela vem da palavra de Deus. O presbítero precisa conhecer a Bíblia, o pastor precisa conhecer a Bíblia, ele precisa conhecer a doutrina sadia segundo as Escrituras, porque para os eleitos é isso que vai promover o seu crescimento, a sua fé. O pastor, o presbítero, ele sabe que é o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sendo assim, a principal ocupação deve ser o ministério da palavra de Deus. E é por isso que lá atrás os apóstolos haviam dito, nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Mas tem um outro aspecto aqui, que é a Bíblia, que o Senhor Jesus estabelece para o ministério pastoral. É que Jesus estabelece que os eleitos dele precisam ser protegidos. Versículos 9, vamos ler novamente o versículo 9. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha, primeiro, poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Esse versículo de número 9, ele tem um excelente comentário que foi feito por João Calvino, que se tornou muito famoso e muito conhecido, e que é repetido, e que nós vamos continuar a repetir também, que devemos continuar a repetir. João Calvino diz o seguinte, que o pastor ele deve ter duas vozes, uma para agregar as ovelhas, e outra para espantar os lobos vorazes. E por que ele diz isso? Porque existem lobos vorazes. Veja os versículos 10 e 11 aqui. Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Nós voltaremos a esse texto ainda, mas há muitos qualificativos aqui que
Paulo usa para descrevê-los, para descrever esses lobos e ladrões, esses homens maus. Uma das coisas é que ele diz que são insubordinados, isto é, não sabem se submeter à autoridade. Então Paulo, ele não usa uma palavra muito suave quando ele diz qual deve ser o tratamento. É preciso fazê-los calar. E por quê? Porque eles são contradizentes. A doutrina correta é ensinada, mas os insubordinados precisam ter uma doutrina diferente. Eles precisam não estar de acordo com a palavra de Deus. Uma outra expressão que Paulo usa aqui é faladores frívolos. São essas pessoas que gostam de jogar conversa fora. São palavras loquazes, como diria John Bunyan, pessoas que usam de um palavreado, muitas vezes até impressionante. Eu me lembro de que em certo lugar, uma vez eu escutei uma expressão mais ou menos assim, a respeito de um pastor que não era pastor, mas a pessoa dizendo assim, ai, meu pastor, ele fala tão bonito. Eu não entendo uma palavra do que ele fala, mas ele fala tão bonito. Por quê? Porque a maneira daquela pessoa falar era bonita, a retórica era bonita. E se você prestasse atenção, não tinha significado nenhum aquilo que a pessoa estava falando. É isso que Paulo está dizendo aqui quando ele descreve pauradores frívolos. Aquela pessoa que fala, você acha muito bonito, mas você não sabe o que ela está dizendo, porque não tem significado aquilo que ela está dizendo. E é por isso que Paulo chama eles de levianos. A outra palavra que ele usa, e que é muito importante, enganadores. Enganador, o que é? É uma pessoa que transmite engano. É uma pessoa que não fala coisas verdadeiras. É uma pessoa que induz outras ao erro. E resumindo, o enganador sempre é motivado por fins egocêntricos. Ele não é motivado pelo amor ao Senhor. Ele não é motivado pelo amor à igreja. Ele é motivado pelo amor a si mesmo. Ele quer se dar bem. Ele quer ter uma vida de boa fama, uma vida boa. Ele quer ter poder sobre as pessoas. E para alcançar o que ele deseja, então ele faz o que for preciso. Ele não tem escrúpulos. Você já reparou como tem tanta gente falando no nome de Deus e não tem um pingo de temor a Deus? Que falam as piores coisas a respeito da doutrina, distorcendo a palavra de Deus. E vocês sabem, meus irmãos, por trás de todo engano está o pai de todos os enganadores, o diabo. Não é uma coisa sem consequências sérias quando o rebanho de Deus dá ouvidos a doutrinas que não são bíblicas. Ah, como a gente precisa hoje em dia falar isso mais do que nunca. Tanta gente que diz assim, o Espírito Santo me falou, e aquilo que a pessoa está dizendo tem nada a ver com a Bíblia, tem nada a ver com a Escritura. Pessoas que se mostram tão fervorosas, tão cheias do Espírito Santo, mas que aquilo que falam não tem nada a ver com a palavra de Deus. E veja o resultado, no versículo 11. Essas pessoas pervertem casas inteiras, famílias inteiras, desviam pessoas, desviam almas dos caminhos da verdade. E veja o versículo 16. São, por causa disso, reprovados para qualquer boa obra. Deus não assina embaixo aquilo que estão falando. Então vejam, ao mesmo tempo em que a Bíblia diz que a palavra de Deus é o poder de Deus para promover a fé dos eleitos, a palavra de Deus é tudo que nós precisamos também para não cair no erro dos falsos profetas, dos insubordinados a Deus, daqueles que pretendem uma doutrina que, olha, Deus está revelando para mim algo que Ele nunca revelou antes. Por favor, não escute esse tipo de coisa. Não acredite, porque o propósito de todo engano é afastar os eleitos do Senhor da palavra de Deus. E é por isso que a coisa mais importante com a qual o pastor precisa se preocupar é falar o que convém à sã doutrina.
e evitar coisas tolas, de gente tola. Veja lá no capítulo 3, versículos 9 a 11. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Depois de falar o que convém à sã doutrina, Paulo diz aqui, faça os falsos mestres calarem, mas depois de primeira ou segunda admoestação, evita. Existem certas pessoas com as quais você não pode ficar perdendo seu tempo. Ou como diria Jesus, não deis aos cães o que é santo. Não perca tempo com falsas doutrinas. Não perca tempo com discussões sobre genealogias e outras coisas que só fazem contendas e que não têm utilidade nenhuma, que não produzem nada. Ô Leonardo, você sabe qual é o versículo mais comprido da Bíblia? Sabe não? Nem precisa saber. Qual a utilidade disso? Qual a utilidade de saber na Bíblia, por exemplo, quem é o homem que viveu mais tempo? Qual é a utilidade de você saber quem era a mãe da tia, da cunhada do Mefibosete? Existem coisas com as quais as pessoas às vezes ficam perdendo tempo que não produzem santidade nenhuma, só produzem discussões bobas. Então Paulo diz, não se preocupe com isso, não gaste seu tempo com isso, evite discussões tolas, procure aquilo que é sã doutrina, aquilo que vai te edificar na fé, que vai te fortalecer. Encerrando, meus irmãos, a nossa meditação de hoje, quando nós olhamos para as instruções do apóstolo Paulo aqui, nós percebemos pelo menos duas coisas. Primeiro, é que a palavra igreja, que tem um significado tão bonito, muitas vezes tem sido muito mal usada, mal interpretada. Muitas vezes a palavra igreja é usada como se representasse instituições humanas de dominação sobre os outros, instituições malignas. Há pessoas que dizem que a igreja ela existe para os mais fortes dominarem os mais fracos. E a gente precisa reconhecer que muitas vezes homens malignos têm usado a igreja desse jeito mesmo. Aquilo que eles chamam de igreja, para dominar sobre a consciência dos outros, para falar, se você não fizer o que eu quero, você vai para o inferno. Se você não me reconhecer como ungido do Senhor, você vai para o inferno. E o ungido do Senhor não fica falando isso, não. O ungido do Senhor tem que falar que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo liberta, que liberta as consciências, que liberta do poder do pecado, do mundo, do diabo, e não para escravizar as outras pessoas à sua vontade. Então a palavra igreja, muitas vezes ela tem sido deturpada por causa disso. Falsas imagens da igreja. Há muita gente que pensa, por outro lado, que igreja é como se fosse assim um programa de auditório. E num programa de auditório, como é que as pessoas se portam? Um artista vai lá na frente e faz as suas artes, as suas artimanhas, e o auditório tem que ficar aplaudindo, tem que ficar comemorando, como se aquilo tudo fosse um grande teatro. E depois daquele programa de auditório que todo mundo ficou bem contente, cada um vai para casa até a semana que vem. Igreja não é programa de auditório. Igreja também não é teatro. Igreja também não é grupo de psicoterapia. Igreja é a reunião do povo de Deus, dos que amam o Senhor, e que porque têm conhecido o Senhor, quer ouvir a sua palavra, quer ouvir a sã doutrina, quer se edificar na fé. Igreja, eu também preciso dizer, não é como um shopping center ou como uma praça de alimentação, que você escolhe o cardápio conforme você estiver querendo comer alguma coisa naquele dia. Não. Igreja é para receber o alimento da palavra de Deus. E se por um lado a igreja não é nada disso, veja o valor que a igreja tem na nossa vida. Em cada lugar que os apóstolos pregaram o evangelho, eles reuniram o povo de Deus. Em cada lugar,
eles estabeleceram pastores. Em cada lugar, eles disseram assim: não deixem de congregar-se, façam parte do povo de Deus, recebam a palavra de Deus, participem da mesa do Senhor, sejam batizados. Eles congregaram o povo do Senhor. Essencial é que nós creiamos em Jesus Cristo, e essencial é que nós façamos parte da igreja também. Não há separação quanto a isso. Implicações disso para a nossa vida, meus irmãos. Primeiro, espalhado sobre toda a face da terra, em todos os tempos, existe um povo eleito, um povo que foi comprado com o sangue de Jesus, povo que recebeu a Jesus como seu Salvador, que está aguardando a vinda de Jesus. Esse povo não é necessariamente presbiteriano conservador. Presbiterianos, batistas, metodistas, luteranos, são muitas as denominações. Mas a gente se entende como um povo, um rebanho, o rebanho do Senhor Jesus Cristo. E como é gostoso, como fortalece a nossa alma, quando a gente encontra um irmão que é de outra denominação. A gente fala assim: está aqui uma pessoa que vai morar no céu, meu irmão, pessoa a quem eu amo no Senhor, com quem eu posso orar, ter comunhão, pregar a palavra de Deus, em qualquer lugar do mundo. Mas em segundo lugar, isso não arruína ou não destrói a necessidade da igreja local. Eu não posso apenas dizer: sou membro da grande igreja universal. Não, eu preciso fazer parte de uma igreja que se congrega num determinado lugar, que tem a sua organização eclesiástica, que tem os seus líderes que trazem a palavra de Deus. Eu preciso participar dessas coisas que são estabelecidas na Bíblia Sagrada. Eu não posso negligenciá-las. Eu posso e eu preciso entender o valor da igreja na minha vida espiritual, porque ela é plano de Deus, porque ela está estabelecida na Bíblia. É o local, e aqui eu me refiro ao corpo de Cristo, é o local onde nós nos reunimos para ser apacentados pela palavra de Deus e protegidos contra falsas doutrinas. Quarto, por falar em falsas doutrinas, irmãos, nós não somos daqueles que dizem assim: olha, vocês não precisam ouvir outra coisa que não for aqui. Nós acreditamos que vocês têm mente, uma mente dada pelo Espírito Santo, que ajuda vocês a discernirem o que é certo daquilo que é errado. Mas eu preciso dizer: não perca seu tempo com aquilo que é errado. Não invista seu tempo. Como existem profetadas na internet, se é que eu posso expressar dessa maneira. Como existem falsas mensagens de Deus. Não perca seu tempo com essas coisas que só vão atormentar tua alma, se você nelas acreditar, que só vão trazer insegurança espiritual, que vão desviar os seus olhos de Jesus Cristo para algum ungido que tem por aí. Não faça isso. Não perca seu tempo com coisas tolas e insensatas. Ouça a palavra de Deus. E como é que você vai discernir se essa pregação está centrada em Jesus? Se ela fala a doutrina da Bíblia? Se ela estiver te ensinando a como ficar um crente rico, mande para o inferno. E não acredite, porque não é isso que a Bíblia fala, que nós devemos buscar. Se for uma doutrina que te leve a ser uma pessoa materialista, pensando, te levando a confundir o reino de Deus com coisas materiais, rejeite, não perca seu tempo. A tua vida é tão preciosa, você tem tanta coisa boa para aprender, tanta coisa boa para fazer, invista o seu tempo naquilo que edifica. E por último, eu gostaria de encerrar com as palavras do Senhor Jesus, lá em João, capítulo de número 10, versículos 15 e 16. Em João 10,
15:16, o Senhor Jesus diz assim: assim como o Pai me conhece, a mim, e eu conheço o Pai, e dou a vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Eu gostaria de encerrar perguntando: você já faz parte desse rebanho? Você já faz parte da igreja? Se você ainda não faz parte de uma igreja, o que é que você está esperando? Ouça a voz do pastor, o Senhor Jesus, e diga para ele: Senhor, eu quero fazer parte do teu povo. E quando Jesus vier, então haverá um rebanho, um pastor, e você estará lá. Amém.